Então, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um colóquio de teologia, né, do nosso curso de bacharelado em teologia, do Unisal, Campus Pio XI. Os nossos colóquios têm sempre a finalidade de apresentar temas muito importantes aí no debate entre fé e razão, né? Então, também no diálogo da teologia com as demais ciências. Então, mais uma vez, a gente se reúne, a gente tem trabalhado isso mensalmente, né? Então, tem sido uma experiência bastante positiva, sempre com muita gente participando. A gente tem deixado à disposição também os vídeos para aqueles que não podem estar conosco. E hoje nós temos a alegria de poder estar aqui e estar junto com o professor Miné, né? Que o professor Antônio, então, vai apresentar um pouco melhor. Mas é uma alegria, professor Miné, poder estar junto com o senhor esta noite. Então, professor Antônio, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bom, Karen, obrigado. Dou boa noite aqui a todos, minhas saudações para o nosso primeiro colóquio de teologia do segundo semestre, né, deste nosso ano de 2023. Então, cumprimento aqui a professora Karen, também o professor Miné, que logo mais irei apresentá-lo aos nossos participantes, e também uma boa noite e boas-vindas aos nossos alunos, do curso de teologia, também do curso de filosofia, de ciências contábeis, de que agora frisei, mas também pessoas da comunidade externa que também acompanham as nossas atividades do curso aqui de teologia. Como a Karen falou, os colóquios que acontecem praticamente mensalmente, eles têm essa finalidade de trazer uma temática onde possamos refletir e discutir, né, dentro de uma dimensão fé e razão, né, como uma reflexão acadêmica e, com certeza, nos ajuda a esclarecer ou levantarmos também alguns questionamentos, todos eles necessários para a nossa formação acadêmica e compreensão também, pensando aqui no próprio legado de fé. Bom, já há um tempo, queria muito trazer o professor Miné, né, que é um amigo, um colega já de longas datas. Eu, quando aluno ainda da teologia, já conheci, no curso de teologia no Pio XI, conheci o professor Miné, que está no campus, é nosso professor do Unisal, que está no campus de Lorena, no curso de filosofia, embora também tenha atuação em outros cursos de graduação, mas que está há muito tempo. É um professor da casa, muito querido, extremamente preparado, né? Bom, então aqui eu apresento o título, né, desta nossa conferência ou do nosso colóquio, que tem então como título a formação do conceito de pessoa humana na época patrística e sua atual conceituação em Habermas. Um título ou uma reflexão extremamente importante para as nossas áreas aqui diretamente envolvidas, como teologia e filosofia, ainda mais sabendo que o professor Miné é um perito em Habermas, né, por ter feito ali mestrado, doutorado, sua tese doutoral ali em Habermas. Então, é alguém de extrema competência para trazer essa reflexão. E ainda mais passando pela patrística, até porque aqui a filosofia cristã ou a teologia do cristianismo primitivo, né, é uma temática que está ali tanto presente na teologia, claro, quanto na filosofia. Com certeza será de muito proveito para todos nós. Bem, o professor doutor, né, José Marcos Miné Vanzella, apresento rapidamente aqui, né, a sua formação e também a atuação. Então, é doutor e mestre em filosofia pela Universidade Gama Filho, graduado em filosofia e em geografia, que confesso eu não sabia, viu, Miné, que você também tinha esta graduação. Atualmente é professor do Unisal e na Faculdade de Uniana, membro do Grupo de Pesquisa, Discriminação e Proteção Jurídica das Minorias, com ênfase no projeto Direitos Fundamentais e Inclusão Social Pluralista. É membro do Núcleo de Sustentação do GT Ética e Cidadania da ANPOF. Possui experiência na área de filosofia moderna e contemporânea, bem como em ética. Atua ainda nos seguintes temas: fundamentação do direito, democracia, direitos fundamentais e cooperação social.
Então, o Miné é quase que uma enciclopédia, né? Passa por várias áreas, principalmente no campo da filosofia, de fato. Eu já tive a felicidade de participar de algumas atividades acadêmicas ao lado do Miné, inclusive em João Pessoa, né, no Congresso Internacional sobre Habermas, 80 anos, naquele ano, se não me engano, de 2019, 18, desculpa, 2008 ou 2009, quando eu estava na teologia, correto, né? E também de ter publicado, né, junto com o Miné, né? Nós temos, se eu não me engano, pelo menos 2 livros que nós organizamos, e o professor Miner também contribuiu conosco, Antropologia Teológica e Ética e Cidadania, né, Miner? Então, é alguém de uma reflexão muito profunda, muito séria e, ao mesmo tempo, muito comprometido, particularmente com aquilo que fala, aquilo que apresenta. Então, Miné, é uma alegria, né, o nosso curso de teologia, ter você aqui, ter você conosco. Com certeza nos enriquecemos e muito. E eu acolho, desde já, também agradeço pela sua disponibilidade, desde o início, em contribuir conosco. Bom, aqui só uma orientação para eu passar a palavra para você. O professor Miné terá, em média, 40 minutos para a sua exposição, para a sua conferência. Enquanto isso, vocês podem ir anotando alguma questão para o diálogo com o professor Miné. Algum comentário, né? Vocês podem apresentar aqui no chat, mas eu prefiro, inclusive, que vocês apresentem logo após a fala do professor Miné. Podem ligar aqui o microfone, bem como aqui a câmera, e diretamente cada um pode se dirigir ao professor Miné. Tudo bem? Quando tiver faltando, professor, uns 5 minutos, eu faço um aceno aqui, só para ir controlando um pouco o tempo, e depois faço essa mediação com os nossos participantes, né, com os alunos da filosofia, teologia, ciências contábeis e demais, né, aqui colegas que estão conosco neste nosso colóquio de teologia. Professor Miné, muito obrigado, e com isso passo a palavra para você. Watson, eu que agradeço profundamente o convite, agradeço também a presença de cada um, né, dos meus ex-alunos que estão por aí e dos alunos atuais também. É realmente uma experiência muito agradável ter reencontro com ex-alunos. É uma das coisas que eu mais curto, né, é ter esse reencontro. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. E esse tema que eu trabalhei, e junto com o professor Lino Rampasso, tem várias questões em torno disso, né? É um projeto que se estendeu para vários artigos, é um projeto de diálogo entre o pensamento do Habermas e o pensamento do São Tomás, e é um diálogo também com a tradição do pensamento católico, um diálogo entre filosofia e teologia. Por óbvio, eu fazia algumas incursões em São Tomás, mas o principal, né, expositor de Tomás sempre foi o Lino mesmo, né? E da minha parte, o Habermas. Foi uma troca muito interessante e eu acho que de um grande valor para. O senhor fechou o microfone, professor. Eu estava Agora sim. falando. Ah, desculpa. Puxa vida, já tinha falado um monte aqui. Não, foi só o finzinho, foi só o finzinho. Ah, foi? Foi. Bom, então, agradeço, né, a presença de vocês. E esse artigo, ele faz parte de um... O senhor fechou o microfone de novo. O senhor deve estar esbarrando em alguma coisa. Olha só. Ou alguém tá boicotando o senhor. Pois é, fechou e abriu. Bom, vamos lá. Se fechar, por favor, me avise. Tá bom. Esse artigo, então, ele está dentro de um contexto em que, no entanto, tanto eu quanto o Lino visualizamos a necessidade de fundamentação do Estado Democrático de Direito.
E também visualizávamos a necessidade do diálogo entre a tradição e o momento contemporâneo. Eu entendo que, em grande parte, a apropriação que se faz, a apropriação ultraconservadora, de uma ultradireita, que se faz do lugar de fala da tradição, uma apropriação a partir de um espaço vazio, de uma lacuna, de um certo descuido com a tradição. E também os ataques ao Estado Democrático de Direito têm também uma certa a raiz, né, numa coisa que o Stiglitz faz, né, fala, em que os departamentos de ciências humanas e ciências sociais, eles tiveram por muito tempo um grande volume de trabalhos dentro da perspectiva da teoria crítica, de Foucault e de outros autores, que fazem a crítica ao Estado, a crítica ao poder, mas essa sequência de críticas também gerou uma certa desvalorização por parte da sociedade, do povo, do Estado Democrático de Direito. E daquilo que é valor e coisas presentes no Estado Democrático de Direito. Então, esse diálogo, de certa forma, que nós fizemos, retoma duas coisas que são fundamentais. O princípio da dignidade humana e a forma como esse princípio da dignidade humana alimenta direitos humanos e alimenta políticas públicas que efetivam essa dignidade, a dignidade humana efetivamente na nossa sociedade. De certa forma, às vezes é preciso perder algo ou quase perder algo para passar a revalorizar aquilo que se tem, né? Então, de certa forma, eu acho que esse seria um lugar de fala e essa perspectiva hermenêutica que nos últimos tempos, depois de ter escrito esse artigo, isso está tanto na minha tese de doutorado, então no começo e bastante recentemente também. Essa perspectiva hermenêutica de pertença a uma tradição. Eu aqui também situo o Habermas dentro dessa tradição de um certo personalismo, né? Obviamente que ele tem uma posição bastante diferenciada, mas que acolhe essa dimensão da pessoa e toda essa origem, que isso ele faz reconhecidamente, da perspectiva fundante, né, da dignidade humana, da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito. Bom, dito isso, eu gostaria de introduzir mais diretamente no tema, né? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, como lemos no artigo 1º da Constituição de 88. Esta fundamentação foi juridicamente possível diante do fato de que a dignidade da pessoa humana encontra uma tranquila receptividade na nossa cultura. Porém, o valor que nós hoje damos à pessoa humana precisou de séculos para ser reconhecido. Então, nós temos a discussão da pessoa humana, que vai, aliás, da dignidade da pessoa, ou o conceito de pessoa, que tem sua origem nas discussões teológicas da patrística, vai tendo todo um desdobramento, vai passar pela Revolução Francesa, e depois do Holocausto dos Judeus, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fundação da ONU e a afirmação de direitos fundamentais, aonde isso vai ganhar força e posicionamento nas constituições, chegando na nossa Constituição de 88, né? Então, pode-se, pois, perguntar quando e como foi formulado e reformulado o conceito de pessoa. Em breve narrativa, isso que eu acabei de explicitar, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai se dedicar a essa narrativa, né,
da discussão teológica, e no segundo momento eu me dedico ao trabalho que o Habermas faz, de uma certa genealogia na qual ele se coloca, né, dentro e, ao mesmo tempo, em distinção com o pensamento moderno, dessa caminhada que, obviamente, tem todo o momento da teologia na Idade Média, e essa herança. E o próprio Habermas vai declarar que não, conceituação grega, etc., não daria conta da formulação do conceito de pessoa humana que se apresenta na modernidade, obviamente, e sem a contribuição das discussões teológicas e desenvolvidas durante a Idade Média, isso também não seria possível, não atingiria essa perspectiva. É extremamente importante entender que também é próprio do pensamento do Habermas afirmar que essa sensibilidade que o pensamento religioso tem para certas questões humanas contém conteúdos cognitivos válidos e essa fonte não teria se esgotado. Ele não entende que essa fonte se esgotou naquele período medieval. Ao contrário, né? Continua vivo. Isso está em outros textos dele. Então, esse diálogo entre filosofia e teologia não partilha apenas os mesmos problemas, com soluções diferentes, mas compartilha soluções também e conceitos. Então, isso seria um dado bastante importante para a compreensão do diálogo fé e razão. Então, o conceito de pessoa, ele não se formularia no contexto de uma filosofia puramente grega, assim como também já tinha afirmado Jacques Maritain, mesmo porque, embora eles tivessem a palavra prosopon, no entanto, o contexto não favorecia. Isso era dado como o rosto, né, na concepção da Grécia. Para o pensamento grego, o homem não possui nada de único e duradouro. No momento da morte, a alma ou se une a um outro corpo, Platão, ou desaparece, Aristóteles. Dessa maneira, a liberdade não possui um espaço. E se o teatro manda sonhar a liberdade, pondo em cena uma revolta do homem contra a necessidade e contra os deuses, esta revolta sempre termina tragicamente. O homem perde, né, a vida e etc. Então, as tragédias gregas vão falando isso. Então, ali você está sobre uma situação em que as condições para o conceito de liberdade e de dignidade humana ainda não estão postas, né? Os romanos, mais tarde, irão adotar o termo usando a palavra persona, mas para indicar a máscara utilizada habitualmente pelos atores. Por extensão, designava o papel que eles interpretavam. Obviamente que isso está bem distante do nosso conceito de pessoa, né? No século III a.C., o termo foi utilizado para indicar as pessoas gramaticais. E, aos poucos, né, os pronomes, ele vai também entrar nas pessoas jurídicas, né? Tem o seu sentido jurídico. Porém, o grande desenvolvimento se dá com a contribuição da teologia. Então, o valor absoluto do indivíduo é um dado da revelação judaico-cristã, onde aparece a parceria divina humana, na qual Deus chama livremente o homem a participar da sua vida. Repare que esse valor absoluto do indivíduo, ele entra no direito só bem mais tarde, tá? Que é já na modernidade. Mas toda a compreensão, a discussão, o aprofundamento do conceito, então, ele vai se dando primeiro no âmbito da própria teologia. Então, na ordem da criação, o homem é elevado acima de todas as criaturas do mundo e, ao mesmo tempo, é solidário com toda a criação restante. Esta ordem da criação contém também o perigo inerente à finitude da liberdade humana. É a própria questão do pecado, e o homem também se coloca com essa posição da liberdade e a possibilidade do pecado. O ponto mais alto da parceria divino-humano se encontra com Jesus de Nazaré, Deus homem, homem Deus.
E aí são as duas grandes vertentes da discussão teológica, né? A cristologia e a Santíssima Trindade. São dois grandes problemas teológicos que vão gerando aprofundamento do conceito e de pessoa, né? Então, esse aí é o horizonte, né? O horizonte fundamental do desenvolvimento teológico, né? Então, resolver esse problema de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e esse problema também da Santíssima Trindade, né? Três pessoas numa mesma substância, e não três modos de revelação de uma única pessoa divina. Então, essa discussão toda, ela vai se desenvolvendo pelos padres da igreja, e o desenvolvimento dessa discussão, né? Aí você tem, obviamente, não dá para fazer a descrição de tudo isso, e aqui eu peço a escusa necessária, né? O doutor em teologia é o Lino, e não eu. Então, eu faço aqui apenas uma breve apresentação da parte dele, né? E fiquem os teólogos à vontade em dar suas contribuições propriamente teológicas, né? Ah, então, a Tertuliano, que escreve em latim, né, ele vai trabalhar essa questão trinitas, una substantia, tres persona. E Hipólito, que escreve em grego, ele vai também usar o termo prosopon, né? Em grego foi o primeiro, por sua vez, a utilizar o termo prosopon. Aqui já tem uma mudança, né, das máscaras e de algo que seria totalmente acidental, a persona enquanto máscara, para uma dimensão bem mais profunda, né, que vai indicar essa singularidade. Desde o início do século III, então, a palavra prosopon e persona tentam designar aquilo que distingue os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Pouco depois começa o uso de hipóstases no Oriente, também nessa perspectiva. É bastante interessante que o arcabouço conceitual dos clássicos gregos, Platão e Aristóteles, substância, acidentes, não davam conta da problemática teológica. E, obviamente, esses primeiros padres da igreja, eles vão recorrer a esses outros, né, conceitos, para justamente poder responder ao problema da cristologia e ao problema da Santíssima Trindade. Então, no uso pré-filosófico e bíblico, o sentido em geral é o mesmo, o da realidade que subjaz. Então, na hipóstase, está se tratando de uma realidade que subjaz. Hipóstase também pode ser traduzido por substância, mas vai ser diferenciado, e o que importa aqui é essa diferenciação. Indica a realidade divina expressa no Filho. Então, a palavra entra na filosofia por meio dos estoicos, que a empregavam como sinônimo de substância, usia. No entanto, usia não dá conta daquela diferenciação necessária, né? Então, o primeiro ensaio de diferenciação entre usia e hipóstase se deve na área da teologia com Orígenes. Então, o comentário sobre João, o Evangelho de João, fala de 13 hipóstases, referente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, aqui também se estabelece, né, um caminho conceitual dentro da teologia. Então, é importante para a nossa discussão, porque nós estamos falando de razão, de um conhecimento que, enquanto racional, é um conhecimento propriamente humano, conceitual, para trabalhar a dimensão da revelação. E no Concílio de Nicéia, em 325, em que se condenou o arianismo, no seu ponto central, a negação da plena divindade do Filho de Deus,
né? Isso tem, obviamente, um peso muito grande, né? Aí vai falar da homoousia. E aí, aquela expressão, né? Filho de Deus, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. E essa gerado, não criado, da mesma substância do Pai, vai ser identificado a partir, então, como uma outra hipóstase, ou usia, né? Ele não é, né? Ele não desculpa aqui a atrapalhada que eu acabei fazendo. Mas acrescentando no fim, né, o anatematismo, quer dizer, a excomunhão a quem dissesse não ser ele eterno, ou, né, ser proveniente de outra hipóstase, ou outra substância. Então, aqui o termo hipóstase também vai dizer uma semelhança e uma diferença. E aí que está a questão propriamente análoga no conceito, né? Então, o período entre o concílio de Nicéia e o de Constantinopla foi caracterizado pelos debates em torno da questão da substância, da hipóstase, né, e do prosopon, ou persona. Então, esse debate vai aprofundando e esclarecendo esses conceitos dentro do contexto da teologia. Aos padres capadócios coube realizar a elaboração filosófica e doutrinária desses conceitos. É interessante, né? Estamos falando em pleno coração da teologia de uma elaboração filosófica de conceitos. E aí, obviamente, isso confirma toda a dimensão da razão trabalhando por dentro, a razão enquanto razão humana mesmo, trabalhando por dentro da teologia. No século VI, e corresponde então a São Basílio, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, eles vão, né, fazendo várias afirmações a respeito desses conceitos. Eles admitem, pois, um só Deus em três pessoas distintas, substanciais entre elas, né? Então, você tem essa unidade substancial. Para distinguir as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles utilizam o termo hipóstase. E para afirmar sua unidade, servem-se do termo usia, que é o termo dos gregos clássicos, Platão e Aristóteles. Eles, pois, definem usia como natureza ou substância comum, e hipóstase como aspecto individual de determinação e de distinção. Então, aqui fica bem clara a diferenciação, né? Dessa maneira, o Pai é afirmado na sua característica de princípio não gerado, o Filho como gerado e o Espírito Santo como aquele que procede do Pai através do Filho. Daí nasce a fórmula, né? Uma substância, três hipóstases. Então, a intenção do Concílio de Nicéia foi assim expressa de forma melhor, chegando a aplicar a noção de consubstancialidade, a terceira hipóstase divina, né? E aí, obviamente, tem também o problema dos arianos, que rejeitavam que o Espírito Santo fosse divino, né? E aí vem a condenação aos arianos. Resolvida em Constantinopla a questão trinitária, aparecia agora a questão cristológica, que é o problema de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas aí ele tem também duas substâncias, a substância divina e a substância humana, e que é uma questão fundamental da cristologia. E se não fosse Deus, a salvação divina não aconteceria, né? Aí um grande problema. Se de fato, se Cristo não fosse homem, não representaria a humanidade. Então, os dois pontos estão ali. E aí, no Concílio de Calcedônia, vai ter o seguinte texto: é preciso confessar um só e mesmo Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Um pouco adiante segue. Senhor unigênito em duas naturezas, fizei, inconfundível, imutável, indivisível, inseparável, sem se suprimir jamais a diferença das naturezas por causa da união, antes conservando cada natureza sua propriedade e concorrendo numa só pessoa. Então, aí agora, o conceito de pessoa, que lá atrás era o conceito de máscara, e algo totalmente acidental, ele agora é o que justamente reúne essa identidade única do Filho, né, de Jesus Cristo, reunindo a identidade divina e humana, e numa só hipóstase, não, não partida ou dividida em suas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Senhor Jesus Cristo. Então, essas palavras do concílio também mostram todo um trabalho, né, de desenvolvimento do conceito. Então, nós estamos, de certa forma, também fazendo aqui uma genealogia do conceito. Estamos trabalhando desde a origem, no termo no grego, e como que isso foi se desenvolvendo ao longo da teologia para resolver esses problemas teológicos, né? E que vão, obviamente, ser muito importantes para a doutrina católica e para a vivência do cristianismo. A questão do Deus encarnado, ela é uma questão extremamente central para nós, né? E uma questão de grande importância que vai marcar profundamente a história do Ocidente. Então, os termos prosopon e hipóstase foram usados para designar o princípio pelo qual as duas naturezas existem na pessoa do Logos divino. Aqui você tem essa grande modificação do sentido do conceito, chegando a essa dimensão bem profunda, né? Então, em Cristo há duas naturezas e uma pessoa. Isso é fundamental. Aqui está a origem do conceito, e esse conceito está plenamente no âmbito da teologia, e é Santo Agostinho que traz o conceito também para o âmbito do ser humano, né? E com as várias analogias que ele vai trabalhar em relação à Santíssima Trindade e à pessoa humana. Então, na teologia latina, Agostinho assumiu a terminologia que já tinha sido adotada anteriormente por Tertuliano, ao falar de uma só essência e três pessoas. Ele via na vida do espírito humano diversas analogias da existência trinitária de Deus. Por exemplo, a tríade, memória, inteligência e amor. E essa doutrina da Imago Dei, né, vai também trazer para o ser humano a condição de uma dignidade absoluta. O que, obviamente, vai entrar como fundamento do direito muito mais tarde. Então, essa consciência que já era presente enquanto consciência teológica, demora séculos para adentrar como fundamento do direito, né, do direito ocidental. Repare que, em tempos de ameaças à democracia, é justamente nos estados democráticos de direito que o princípio de dignidade humana, inclusive na nossa própria Constituição, ele se torna fundamento do Estado. O Estado só tem legitimidade se os seus fundamentos estão em pé, né, são protegidos. Então, ele é constitutivo, essencial do Estado brasileiro, conforme é posto na nossa Constituição. Isso, obviamente, levou muitos séculos para se chegar até lá, né? Com a intenção de encontrar um termo que se possa aplicar distintamente ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, sem correr, de uma parte, o risco de fazer deles três deuses, e de outra parte, sem dissolver a sua individualidade, ele mostra que os termos essência e substância não têm essa dupla virtude.
Ela, pelo contrário, pertence ao termo grego hipóstase e ao seu correlato latino persona. Então, é o termo persona que vai garantir essa individualidade e vai dar uma garantia, de certa forma, absoluta a essa individualidade e dignidade humana. É bastante importante porque muitas vezes se trata o direito como uma dimensão universal e não se entende que esses direitos eles dão uma garantia à individualidade e protegem a cada pessoa singular, né? Então, isso é uma dimensão que muitas vezes se passa por cima dentro do nosso de leituras que são feitas. Voltando à analogia da memória, entendimento e amor, né, pode-se perguntar qual é o lugar do homem onde se encontra essa imagem de Deus. Essa imagem de Deus não está nem no mundo exterior, nem na continuidade familiar, mas na própria natureza do espírito. E para Santo Agostinho, ele deve voltar-se para essa sua própria natureza, né? Para a sua interioridade. Em suma, a contribuição de Agostinho é decisiva em 2 pontos de vista: a descoberta da interioridade e a passagem analógica do conceito de pessoa em Deus à ideia de pessoa aplicada ao ser humano. Daí derivará o conceito de dignidade humana. A descoberta da interioridade leva o pensamento cristão à certeza de que o eu, pessoa, é o centro de decisões livres. Então, o fundamento da liberdade. Então, o grego, ele, de certa forma, tem um certo fatalismo, um determinismo, ele está sujeito a um destino que é controlado pelos deuses. Embora o homem possa querer se revoltar contra esse destino, ele acaba em tragédia, né? Essa revolta do homem em relação ao destino. O fundamento de liberdade veio exatamente dessas origens teológicas, cristãs, né? E isso é um dado bastante importante da nossa tradição, né? Antes, pessoa indicava as várias identidades que podiam ser aplicadas a um ser humano. Em diferentes situações, as máscaras, né? Mas no vocábulo cristão, o termo pessoa passa a indicar a irredutível identidade e unicidade de um indivíduo. É claro que o personalismo do século XX vai avançar muito na discussão da superação do individualismo. Aqui não é o foco da exposição, né? Mas é importante entender essa preservação da singularidade e da liberdade da pessoa. É interessante, a esse respeito, considerar o sinônimo de pessoa subsistência, né? Então, aqui desceu de uma situação meramente acidental para algo que é substancial, fundamental para o ser humano e também para o direito. Então, a existência humana é, pois, uma existência substancial, que existe em si e para si. E é ainda mais verdade que a racionalidade é essencial ao homem. E aí se funda também essa dimensão da liberdade. No fundo, a definição de Boécio acaba levando o termo pessoa a ser aplicado nos séculos sucessivos, quase que exclusivamente ao homem. Por outro lado, a matriz teológica do uso do termo levava a aplicar ao homem a imagem e semelhança de Deus. Então, essas distinções fazem parte dessa análise, né, genealógica da origem e do desenvolvimento do conceito de pessoa no âmbito da teologia. Aí nós chegamos à questão da dignidade da pessoa humana na ética e no direito. É dessas raízes que virá, né, no desenvolvimento da história, essa afirmação na ética e no direito. O ser humano, mesmo solicitado pelos múltiplos dinamismos
que percebe existentes dentro de si, sente-se, de certo modo, dono de si próprio. Quando grupos humanos se reúnem ao redor de valores, eles acabam tendo uma mesma maneira de pensar, de sentir e de agir. Tudo isso se torna o mundo do grupo, o ethos. Aí se fundamenta o ethos, este último aspecto da organização e da comunidade, que vai, obviamente, ter uma influência muito grande. Então, já havia o conceito de ethos nos gregos, e agora esse conceito de ethos vem, né, enriquecido com o conceito de pessoa. Então, nesse sentido, pode-se verificar, então, que o princípio ético da dignidade da pessoa humana se encontra declarado como um dos fundamentos da Constituição Republicana do Brasil. Já nesse sentido que fez a transição. Então, o conceito de dignidade de pessoa do âmbito teológico passou para o âmbito antropológico, do âmbito antropológico entrou no âmbito ético, e do âmbito ético entra no direito, né? E um caminho milenar, né? É um itinerário milenar desse conceito. Pode-se e deve-se perguntar se cada lei está a serviço dos valores da justiça e da dignidade humana. Lembrando, justiça é a virtude cardeal fundamental da sociabilidade, e a dignidade humana ali. De fato, o direito não pode ser reduzido a uma técnica e a uma estrutura prática, a partir de muitas outras práticas. Trata-se mais da procura daquela verdade a respeito da dignidade da pessoa humana, que se manifesta nas relações sociais e interpessoais. Então, aí, né, e nessa procura, aí você tem o fundamento básico de todas as... se na situação em que Cristo viveu, ele acalentava o órfão, a viúva, recebia as prostitutas e todos os marginalizados do seu tempo, o fundamento está também expresso aí nesse acolhimento mais profundo da dignidade humana presente em cada um desses pequenos, né? O conceito de pessoa, no pensamento de Habermas, a dignidade humana, reconhecimento dos direitos humanos. Então, para Habermas, né, apesar de sua arquitetônica distinguir claramente moral, ética e direito, ele também afirma o nexo interno entre direito e democracia, né, e a democracia e direitos humanos, como condição de legitimidade do direito. E ali no fundamento dos direitos humanos está o princípio de dignidade humana. E ele escreve, literal, abro aspas, o respeito à dignidade humana de cada pessoa proíbe o Estado de dispor de qualquer indivíduo apenas como meio para outro fim, mesmo se for para salvar a vida de muitas outras pessoas. Segundo o autor, a dignidade humana é a fonte moral da qual os direitos fundamentais extraem o seu conteúdo. A dignidade humana, que é uma e a mesma em todo lugar e para cada um, fundamenta a indivisibilidade dos direitos fundamentais. É muito interessante e muito forte essa frase do Habermas, né, na sua conexão com a tradição cristã, né? Repare que é um agnóstico e, ao mesmo tempo, ele tem uma profunda conexão com a tradição cristã, que é uma das tradições fundantes do Ocidente, e ele tem consciência clara disso, né? E aí eu repito a frase, a dignidade humana, que é uma e a mesma em todo lugar, embora, obviamente, possa ser interpretada de forma diferente, e para cada um, fundamenta a indivisibilidade dos direitos fundamentais. E isso, obviamente, torna... E vem depois toda a teoria das cláusulas pétreas, da Constituição e etc., né? Então, Habermas a conecta com o direito positivo, nos seguintes termos. E é importante entender que o nexo interno entre direito e democracia
direito aqui, ele está vinculado a direitos humanos e a afirmação da dignidade humana. Então, não existe procedimento democrático legítimo se fere a dignidade humana, e se fere o direito. A tirania das maiorias não é direito, né? A dignidade humana é condição procedimental, na compreensão dele, do exercício democrático. Então, aquilo que antes era chamado de substancial, ele vai chamar de procedimental, mas não perdeu a força. É importante isso, não perde a força normativa. Então, a dignidade humana forma algo como o portal por meio do qual o conteúdo igualitário, universal da moral é importado ao direito. A ideia da dignidade humana é a dobradiça conceitual que conecta a moral do respeito igual por cada um com o direito positivo e com a legislação democrática, de tal modo que, na sua cooperação, sob circunstâncias históricas favoráveis, pôde emergir uma ordem política fundamentada nos direitos humanos. É extremamente importante entender que, ao traduzir para o médium do direito a dignidade humana, e isso é próprio da nossa jurisdição constitucional, né? Inclusive, o princípio da dignidade humana, ele tem força normativa para o direito brasileiro. E o que significa isso, né? Significa que ele dá muito mais garantias do que simplesmente a garantia moral. Nós temos que ter muito claro que o direito, ele tem, o Estado, né, enquanto tal, ele tem ambulâncias, polícia, hospitais, escolas, um conjunto enorme de instituições que realizam o direito. Então, não se trata de algo meramente ideal, né? Se trata de algo que, em parte, está efetivado. E quando se milita no direito, se sabe muito bem, a pessoa que tem determinada doença, ela pode reivindicar o seu tratamento, abrindo na reivindicação a questão própria da dignidade humana, inclusive cirurgias caras e coisas que o SUS normalmente não dá cobertura. Obviamente que isso envolve um certo processo judicial. Mas então, desde a origem, o direito à vida, etc., desde a origem, é importante entender, né? O direito é diferente mesmo da moral, e obviamente que ele tem um conjunto de instrumentos que tornam mais eficaz aquele princípio da dignidade humana. Então, é o mesmo princípio que está na moral, está no direito, mas no direito ele tem uma força de eficácia e de presença social diferenciada, né? Tem, inclusive, força coercitiva, né? Mas não só coercitiva, e principalmente essa força também positiva, né? Os hospitais e etc. De promoção de políticas públicas que realmente viabilizam isso. Então, o Habermas, ele se vê, né, como alguém que está dentro dessa tradição ocidental, que também vai além da simples condição ocidental, e ele se depara com uma discussão que, ao ir além, ele faz, né, todo o trabalho de como que isso entrou no direito, faz a genealogia, Pufendorf, o Kant, né, a afirmação da dignidade humana dentro, aí a questão das constituições, e, obviamente, nós chegamos até a Constituição aqui que nós temos no Brasil, né? Então, os direitos humanos, eles foram se desenvolvendo, inclusive a partir da reivindicação do reconhecimento dessa dignidade moral, né, reivindicação moral, que formou lutas sociais e que levou à conquista desses direitos. E chegou-se ao estado de bem-estar social. O mesmo estado de bem-estar social que agora o povo, contra a democracia,
né, de certa forma, passa a desdenhar, e uma democracia sem direitos, né, é uma coisa assim bastante aberrante, em nome de princípios religiosos, né? Abre-se mão das políticas públicas de promoção da dignidade humana em nome de princípios religiosos. Obviamente, o que mostra uma apropriação bastante indevida do imaginário social e da tradição. A revelia da própria tradição religiosa. Porquanto o espírito subjetivo obtém a sua estrutura e seu conteúdo a partir de um engate no espírito objetivo das relações intersubjetivas entre sujeitos que, por natureza, são socializados. A questão que passa aqui pelo Habermas enquanto Agostinho olhava para a interioridade, o Habermas percebe que parte da nossa interioridade é pré-constituída pela constituição social do imaginário. E a apropriação e o aparelhamento deste imaginário pode levar, obviamente, à distorção dessa consciência. E isso é um momento importante também da explicação dos fenômenos que estão acontecendo aqui. Repare que, além da crítica necessária a todas as mazelas do Estado, etc., nós precisamos também valorizar aquilo que é próprio da nossa tradição e valorizar aquilo que é próprio do nosso Estado democrático de direito em seus pontos positivos, especialmente a defesa da dignidade humana e a promoção dos direitos humanos, como fundamento do nosso Estado de direito, Estado democrático de direito. Portanto, ele não pode ser trocado por qualquer coisinha, né, por qualquer regime de exceção. O Habermas também coloca um ponto seguinte, ele aponta para a questão de uma economia internacionalizada e a perda de capacidade de ação dos Estados. E aí, em outros livros, a gente vê, ele vai falar, há uma dimensão da cultura, e essa dimensão da cultura que tem essa raiz judaico-cristã no Ocidente, promotora da dignidade humana e da sociabilidade, e os sistemas funcionais do poder e do dinheiro que são concorrentes. E há um desequilíbrio em prol, principalmente, do dinheiro, que captura o poder político e o Estado. E aí, obviamente, ele vai fazer a defesa de uma democracia regeneradora. E essa democracia regeneradora também, obviamente, tem que trabalhar nas instâncias da esfera pública esse diálogo com as tradições e os valores fundamentais do ser humano. De certa forma, esse seria o recado que eu gostaria de passar para vocês inicialmente, antes da gente começar a conversar sobre essas questões, né? Muito obrigado. Muito bem, professor Miné, obrigado pela brilhante, né, reflexão com uma temática tão cara, tanto para a filosofia quanto para a teologia, né, principalmente aí abordagem todo feita em alguns padres da igreja, né, quer dizer, no período patrístico, bem como uma discussão travada em torno de alguns concílios, e isso se estendendo na história até uma concepção hoje, como bem lembrada, ética, numa dimensão ética, numa dimensão do direito, e isso à luz de Habermas. Então, penso que o percurso, muito mais do que histórico, né, da apresentação aqui, da exposição do professor Miner, foi sistemático, no sentido de lógico, de apresentar as questões, como elas se desenvolveram de fato, e como que hoje, a partir de Habermas, tendo presente esse legado histórico, fundamentalmente filosófico, teológico, como se sustenta hoje. Então, professor Miné, muito obrigado pela brilhante exposição. Com certeza, várias questões surgem, né, a partir daí,
Então, como já havia comentado, eu vou abrir o espaço aqui para os nossos participantes, estudantes, pesquisadores, né, para alguma apresentação de alguma questão, de algum comentário para o nosso diálogo. Tudo bem? Então, nós vamos começar com o Leandro Francisco. Por favor, Leandro. Professor Miné, boa noite aos colegas, professor Antônio Adson. Boa Bem, noite, Leandro. primeiro, parabéns pela exposição. Foi meu orientador do TCC de filosofia, a quem sou muito grato pela orientação, mas, sobretudo, por ser essa pessoa inquieta. É sempre quando a gente se encontra e começa a conversar e surge seu nome, é sempre nessa perspectiva, com uma pessoa inquieta. E o filósofo é esse, é alguém inquieto, né, que se deixa interpelar pelas situações da vida e do mundo. Não é alguém alheio à realidade concreta, mas busca exatamente ver a realidade e dar resposta a ela. Então, obrigado e parabéns pela exposição. Apenas gostaria de fazer um aceno ao meu trabalho de filosofia, né, que o senhor orientou. Inclusive, o diálogo entre fé e razão, entre Bento XVI e Habermas. Né? E essa busca de diálogo, exatamente, a gente pôde constatar no desenvolvimento do trabalho que ambos falam da importância do diálogo entre a sociedade civil e a religião. Quando isso não acontece, surgem, então, as patologias, as deficiências. Não há diálogo. E aí, tanto a religião, muitas vezes, quer suplantar a razão ou a sociedade civil, domesticando-a, poderíamos usar essa expressão, como, muitas vezes, a sociedade civil busca, então, pegar a religião e a fé e colocá-las apenas na dimensão subjetiva do ser humano, como se isso fosse dos indivíduos e não do coletivo. Portanto, ela não deveria ser considerada no diálogo e na construção coletiva da sociedade. O diálogo, como propôs tanto Bento XVI quanto Habermas, fruto ou também objeto dessa pesquisa e dessa sua exposição, é exatamente o diálogo como superação desses conflitos ou dessas patologias, como o Bento XVI vai utilizar essa expressão. Então, apenas esse aceno eu queria fazer e agradecer pela sua brilhante exposição. Muito obrigado, Leandro. E eu só teria a comentar, né, que esse texto, embora ele não esteja falando muito de diálogo enquanto tal, o diálogo está presente entre filosofia e teologia o tempo todo no texto, porque é a história do conceito que vai da teologia para a filosofia, da filosofia para a teologia, e depois ele vai da teologia para a filosofia do direito, em autores como Kant e o Habermas, que é um agnóstico, né? Então, é como esse diálogo é frutífero e como se ambas as partes, né, vão bebendo e aproveitando, obviamente, tomando também posse desses conceitos e configurando uma visão de mundo. Eu acho bem interessante toda essa discussão, e eu acho que é uma linha que eu desenvolvi com o Lino durante algum tempo, né, uma linha de trabalho, que eu acho que precisava ser retomada. Felizmente, esse texto, por exemplo, é um texto que eu voltei a trabalhar com ele para a turma do primeiro ano para o projeto integrador, porque o projeto integrador ele tem, obviamente, essa pegada da relação com os direitos humanos, com a dignidade humana, é logo no primeiro ano isso. Então, é um texto que eu já voltei a trabalhar com ele lá, né? E é fundamental esse diálogo entre fé e razão. E no seu comentário do seu trabalho, que aí eu recordo bem,
essas posições equivocadas, né, de querer dominar, de uma razão querer eliminar as suas origens num iluminismo cego para a tradição e o fundamentalismo religioso que às vezes quer se impor também, né? Eu acho que esse espaço do diálogo que se estabeleceu entre o Habermas e o Bento XVI, mas entre vários outros interlocutores, né? É um espaço muito importante para a gente ir superando os perigos desse homem livre, que é um ser de risco. Essa liberdade nos tornou seres de risco, seres que podem errar também, né? E aí a coisa fica meio complicada quando isso se dá a nível de sociedade. Obrigado, professor Miné, obrigado, Leandro. Então, vou passar agora a palavra para o Bonifácio, por favor. Boa noite, professor Miné. Primeiramente, é uma honra tê-lo como meu professor. Sinceramente, é um professor sui generis, agradeço muito aquilo que o senhor nos transmite como professor. É muito interessante, né, esse caminho que o senhor faz, inclusive, o senhor pontuou muito bem, quando a gente vê o senso comum tratando desse tema, da personalidade, fica até difícil você criar um diálogo pela superficialidade que se coloca sobre o tema. Sinceramente, né, fica até, né, como se diz, não tem condições de se colocar um diálogo dependendo de como as pessoas se colocam a isso. Mas e aí foi muito interessante, né, o caminho que o senhor fez dentro dessa genealogia. Eu até coloco aqui que a palavra dignidade, né, também em São Tomás de Aquino é colocada, né? Isso aí, ele foi a primeira pessoa, salvo o melhor juízo, que colocou esse tema. E é muito interessante como Kant também depois coloca uma questão de valor em cima da palavra dignidade, que acaba sendo muito interessante comungar né, colocar essas questões em cima. Mas a minha curiosidade é o seguinte, né? Qual é o texto de Habermas que ele mais cita com relação a essa questão de dignidade? O senhor teria esse nome? O Esteira da tecnocracia, eu vejo que ele faz uma crítica muito, muito interessante com relação à questão, né, querendo juntar o povo de novo para sair dessa questão tecnocrata e entender que existe um ser humano antes disso. Mas o senhor teria aí qual o texto dele? Olha, aqui eu usei alguns textos dele, né? Deixa eu pensar aqui. Sobre a Constituição da Europa, ele tem um capítulo que ele trabalha bastante essa questão da dignidade humana. E quando ele fala dessa utopia realista, né? Ele é um dos textos que ele vai fazer esse trabalho, essa expressão. Isso aparece, mas muito diluído no direito e democracia, que é o faticidade e validade. Então, no capítulo 4, ele vai fazer também uma fala, né? Porque quando ele coloca que direitos humanos têm um nexo interno, ali ele também tem uma parte que ele faz a menção. E aquele que eu mencionei anteriormente, é um texto em que ele também trata do que aconteceu, né, o ataque das Torres Gêmeas, e do questão de que eles queriam abater avião caso acontecesse. Promulgaram uma lei na Alemanha que autorizaria o governo alemão a abater avião caso tivesse sido tomado por terroristas, né? Aí a Suprema Corte julgou, a partir do princípio da dignidade humana e dessa inviolabilidade de cada cidadão, né? Julgou a lei inconstitucional.
Então, são textos assim bastante interessantes que estão nesse contexto de afirmação da dignidade humana. Tá? Aí você tem no Ar Europa, é um texto dele, onde ele vai discutir também a questão de uma constituição para a Europa, sobre a constituição da Europa, que é outro texto. Aí ele trabalha nesses textos momentos distintos da questão da dignidade humana e dos direitos humanos também, como fundamento de qualquer uma dessas tentativas constitucionais. E quando ele fala de uma constituição para sociedade mundial, aí também ele vai tratar. Então, é bem amplo o espectro, embora ele não faça um tratado sobre a dignidade humana. Ele fala da dignidade humana em todos esses escritos. Muito obrigado. Obrigado, professor Miné, Bonifácio. Então, passo a palavra agora para o Leonardo, por favor. Professor Miné, parabéns pela exposição mais uma vez. É sempre bom ouvir novamente sobre Habermas, né? O senhor que tanto citou nas nossas aulas de filosofia. Mas eu propriamente não fiz um trabalho em cima de Habermas, mas a minha perspectiva foi mais uma filosofia humanista, né? Os filósofos franceses. E aqui eu trago um pouco a visão de Levinas, porque ele traz muito e ele enfatiza muito na sua filosofia a questão da alteridade, né? Então, quando a gente fala da questão da dignidade da pessoa humana, hoje nós vemos discursos, nós vemos pessoas que acabam se despojando daquilo que é essencial para os outros para se armar dos seus próprios egoísmos, né? E como eu me armo dos meus próprios egoísmos, das minhas próprias opiniões, eu sou capaz de destruir o outro, né? Então, quando a gente entra nesse mérito de dignidade humana, eu penso que é uma temática muito delicada que nós abordamos, porque nós vemos que o que reina entre o povo são as suas próprias vontades, né? Não há realmente uma perspectiva de olhar o bem do outro, né? Alguns fazem esse esforço, né? Nós podemos reconhecer que alguns fazem, porém não são todos, né? Então eu queria trazer mais essa reflexão mesmo, para dizer assim, né, que nós infelizmente estamos entrando em uma época que a dignidade da pessoa humana já não importa tanto, né? O que importa mais é um crescimento exacerbado daquilo que eu penso. Leonardo, muito obrigado pela pergunta. Aliás, eu agradeço aos três aí que fizeram, três ou quatro, que fizeram as perguntas anteriores, né? É uma pergunta bastante provocativa e bastante interessante. Bom, são várias questões que subjazem aí. Uma delas é a questão da inclusão do outro, a dimensão da alteridade, fundamental para o Levinas. E é importante também para o Habermas. O Habermas ele entende que a nossa Constituição e a própria Europa, né, quando ele está falando de Europa, ele fala a Europa tem que se abrir para os outros que devem chegar à Europa. Então, a Europa das fronteiras cerradas, do mar Mediterrâneo com as mortes na tentativa de a travessia. Mas a inclusão do outro, ela precisa significar também a mudança do que nós somos. Não é simplesmente a assimilação do outro, né? Mas é também essa inclusão que é transformadora da nossa visão de mundo, da nossa compreensão e das nossas relações. Então, nisso há uma certa acolhida da parte do Habermas, de parte do conceito que o Levinas trabalha. O Levinas trabalha mais uma dimensão axiológica, e o Habermas trabalha, embora ele tenha consciência dessa dimensão axiológica,
ele procura trabalhar mais na dimensão da justiça e uma dimensão conceitual de princípios, né, numa dimensão mais normativa. Então, isso, obviamente, aquilo que é motivação, que está na base das éticas de valoração forte, como as éticas religiosas, que vão constituir, né, a compreensão de valores fortes. Repare, isso é um elemento intersubjetivo que é constitutivo das subjetividades. Então, quando você fala, olha, mas nós vivemos uma sociedade em que cada pessoa está afirmando o seu próprio valor, né? Mas essa pessoa não está afirmando apenas o seu próprio valor, porque em grande parte esse seu próprio valor, na sua interioridade e subjetividade, foi também pré-constituído pelo conjunto de relações e processo de socialização que ele teve, embora mantendo a sua singularidade, que é feito da sua forma. Então, isso é uma parte do nosso questionamento. E aí é um questionamento que é seu, mas que é meu também, e por isso também, né, acho a pergunta bastante interessante. Nós estamos vivendo uma coisa que, além daquelas formações que eu tive, né, da geografia, eu estudei também economia, e aí eu estava, né, lendo aqui o livro do Stiglitz, e um baita livro também, e ele fala do homo econômicos, né? O homo econômicos é esse homem egoísta, centrado em si mesmo, consumista. De certa forma, ele é produzido pela propaganda, né? E aí nós vemos que esse homo econômicos ele não é ele não é propriamente um ser de sociabilidade, né? Ele é um ser egoísta, interesseiro, embusteiro. O Stiglitz, que é o economista, que foi presidente do Banco Mundial, que foi ministro no governo do, do democrata lá, eu esqueci o nome dele, mas um sujeito lá no coração do capitalismo, né? E ele vai identificar esse problema, também ligado às redes sociais, que está produzindo esse tipo de coisa. E ele fala: nós somos melhores do que isso, nós temos uma tradição melhor do que isso, nós temos, falando do contexto dele, dos Estados Unidos, uma tradição também de solidariedade, e nós temos que fazer valer essa tradição. Aí que está o ponto. É claro que a tradição deles, embora tenha a raiz judaico-cristã semelhante à nossa, tem a vertente predominantemente evangélica, né? Com algumas vertentes diferentes, mas a maior denominação religiosa lá ainda é a católica, só que ela não é mais a metade. Então, aí a gente tem que pensar em meios de tornar eficaz essa proposta. Do contrário, nós caminhamos para uma sociedade perigosamente cruel, né? E aí, veja bem, os valores não são sempre os mesmos. Quando se estuda Nietzsche, a gente vê que os valores da aristocracia romana, os valores de uma certa. Aliás, quando se vê as tragédias gregas e se estuda essa literatura, os valores eram diferentes. Os heróis tinham valores que não são compatíveis com o cristianismo, os heróis gregos. E nada garante que a sociedade vai continuar tendo esse esteio de fundamentos nos valores cristãos. Ao contrário, nós estamos vivendo tempos bastante tumultuados, bastante difíceis. É aí que está uma coisa, que aí são várias frentes de trabalho, né? Uma delas é isso, estão se apropriando da nossa tradição e de um discurso pseudo-religioso, ou mesmo religioso, para colocar um programa de produção do homem econômico.
né? E que o homem econômico ali, ele está a serviço do econômico, dos grandes conglomerados, dos grandes grupos econômicos e financeiros, que produz esse homem tanto lixo descartável, né, quanto egoísta, individualista, insociável. Mas uma coisa que fica clara na ética protestante e no trabalho de Max Weber, o próprio capitalismo ele precisa da ética. Então, por isso que você tem o desenvolvimento da vertente do pragmatismo no próprio calvinismo você tem toda uma ética, né? Só que aquilo, nós estamos vivendo um processo de transição disso. O quanto que esse processo vai alterar no futuro, nós não temos bola de cristal, não. Há uma coisa que nós estamos, como Igreja Católica, há mais de 2000 anos por aí, e aí o Bento XVI, ele vem, num preâmbulo da nossa situação, ele vem recuperar as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade nas encíclicas. Quem tem fé ganha, enquanto efeito perlocucionário e ilocucionário, ele ganha a esperança como dom. E quem tem fé e esperança é capaz de praticar a caridade. E aí eu acho que o Bento XVI ele deu um tiro bem interessante, né, naquilo que é, de certa forma, também central para o cristão num mundo que é revés. E os nossos reveses, obviamente, são muito menores do que aqueles do Coliseu Romano, do que aqueles daqueles tempos em que os cristãos eram jogados aos leões, né? E nós não temos bola de cristal para poder trabalhar isso. Agora, fé, esperança e caridade são virtudes fundamentais da esperança cristã. E a ação, obviamente, tem que ser eficaz no âmbito de possibilidade que nós temos. Então, aqui, com esse estudo, por exemplo, eu e o Lino, a gente estava lutando contra a maré. A moda é Nietzsche, a moda é Foucault, a moda é não sei o quê, mas a gente está contra a moda. Mas com fundamento hermenêutico, né? E com elementos que estão vinculados à ex-cordia ecclesia, etc., né? Então, é um papel, né? É um papel nosso de ser fermento no mundo. Essa é a esperança escatológica cristã também. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Obrigado, Miné. Obrigado, Leonardo. Aqui no chat, Miné, tem um comentário. Deixa eu ver se eu consigo. Seguido de uma pergunta, que é do Ed Clayton. Falou: caso entenda oportuno, gostaria de indagar. Aí vem um comentário, depois pergunta. Quando cursei a disciplina de antropologia teológica, fiz o seguinte questionamento. Diante de tantas realidades humanas, por que o silêncio de Deus? E recebi uma resposta afirmativa. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Considerando dois pontos principais, justiça e solidariedade. Como podemos identificar a presença de Deus quando as garantias das necessidades vitais da pessoa humana são desprezadas? Aí vem a segunda pergunta. É possível conceber uma sociedade igualitária a partir das diferenças de cada um? Miné, antes de você entrar na questão, só falar que a Karen ela está lembrando que alguns participantes aqui do nosso colóquio não se inscreveram, né, na nossa página, portanto,
provavelmente não receberão o certificado. Ela até coloca quem são aqui, né, os nossos participantes. Então, ainda dá tempo, tá? A página está aberta para inscrição, para que depois vocês possam receber o certificado. E só tomo nota aqui do Edir Morato, que também é ex-aluno nosso do curso de Teologia do Pio XI. Se eu não me engano, ele concluiu este curso em 2010. Então, sempre bom ter a presença de colegas. O Edir Morato é leigo. Miné, com você. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu gosto de pergunta assim, né? Pergunta que desafia a nossa mente. E a questão do mal, que é a questão de fundo desta pergunta, ela é realmente gravíssima, né? Difícil. Eu fico imaginando, e como eu tenho leituras, né, do Viktor Frankl, em relação aos campos de concentração nazista, em que as pessoas perdiam a esperança, definhavam e morriam. É claro que eu acho que é difícil uma experiência mais forte do mal como a vivida por essas pessoas que estavam no campo de concentração. E, e a aparência, e nós temos que pensar, né, num contexto de avanço de tropas alemãs, a aparência é aquele mal é infinito e vai tomar conta do mundo, né? Naquela situação de desinformação, de propaganda ideológica, de desestruturação da personalidade. É realmente uma coisa brutal, né? Os relatos é brutal. Muitos, obviamente, diante do mal, acabam perdendo a fé e perdendo a esperança. Não é uma questão que seja simples de ser, pode ser até simples de ser dita, mas não é simples de ser vivida, né? A experiência do mal é uma experiência dura, dificílima, com a qual todos nós temos que lidar, né? E nesse questionamento, me parece que está feita essa experiência. De onde vem tanto mal e como Deus permite todo esse mal. E a resposta que se tem, ele está vinculado à possibilidade da liberdade do pecado do homem, né? Mas, repare, toda aquela tragédia humana que ocorreu gerou depois uma reação que permitiu uma série de coisas que tornaram melhor, né? Não foi a primeira, não é a primeira. Você vê, se a gente for descrever as agruras da escravidão negra, ou se retrocede à Idade Média, século XIII, etc., né? Século XV mesmo, até lá tinha servidão, escravidão e tudo mais. Mas se a gente pega, né, nesses termos da história, também nós vamos ver que fundou-se uma ONU, criou-se uma série de tratados internacionais. Nós estávamos aqui, aliás, a própria guerra, né? Tem uma série de tratados que os países assinam, e que você tem aquilo que é chamado crime de guerra. Então, para você fazer guerra, você pode fazer guerra, mas não pode cometer certos crimes. Obviamente que tudo isso veio depois daquela atrocidade toda. Então, há, por outro lado,
a capacidade do ser humano de aprender com seus erros, a capacidade da humanidade de aprender com seus erros e fazer memória dos seus erros. E aí nós temos que fazer a memória tanto das coisas boas, de certa forma eu estou fazendo memória aqui desse itinerário do conceito de dignidade humana. Mas temos que fazer memória também das coisas ruins. Quando esse conceito se ausenta, o que acontece? A barbárie, o holocausto, etc. E aí, isso faz parte de um processo de sensibilização, né? Isso faz parte de um processo de sensibilização. E faz parte de um processo em que o ser humano, portanto, na sua condição de ser moral, se torna digno, né? E responsável pelas suas decisões. Bom, ele tem uma dignidade anterior e, obviamente, ele se torna mais nobre e mais digno a partir da ação que ele produz, né? E uma coisa é essa descrição, outra coisa é a situação psicológica de cada pessoa. Então, aí também não cabe julgamento, né? Diante dos escândalos, as coisas escandalosas que acontecem tanto na sociedade, como até mesmo dentro da igreja, etc. e tal, como as pessoas reagem. Alguns até perdem a fé, né? Isso faz parte da nossa condição finita humana. Eu não vejo que não seja por aí. Isso não é, não é uma questão que por si só ponha em questão a existência de Deus, se entendido, né, dentro dessa perspectiva mesmo, que a humanidade ela é capaz de aprender no seu itinerário, né, seu itinerário histórico, aprender com seus erros. Mas, obviamente, o ser humano continua sendo esse ser finito e ser de risco, capaz de fazer o mal, não só o bem, né? Nós vivemos um tempo meio escorregadio aqui, né? Nós tivemos um tempo de bonança, pós-Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo um tempo de certa prosperidade para os direitos humanos. É muito interessante, gente. Eu estava vendo as OBS lá, as 17 OBS, o quanto de políticas públicas foi feito e o quanto a vida das pessoas melhorou, né? Pôde melhorar. Então, quanto essa dignidade humana, quanto a educação pôde melhorar, o quanto... E essas coisas agora estão, de certa forma, sofrendo alguns riscos. A gente não sabe, não temos bola de cristal, mas as coisas, obviamente, já tiveram muito piores e elas podem voltar a melhorar. Mas isso depende das nossas condutas, da nossa ação, do nosso reconhecimento. É, sem dúvida, uma pergunta bastante interessante, né? Porque a gente tem visto com essa polarização, essa extrema direita, principalmente no discurso, né? Expressões de crueldade, análogas às expressões de crueldade dos nazistas. Essa cultura da crueldade pode gerar instituições de crueldade, como gerou no Estado nazista. Ao mesmo tempo, nós temos reações no plano da cultura e no plano da sociedade, obviamente, para retomar determinados princípios, determinados valores e recolocar a humanidade num caminho, né, que pode, obviamente, superar isso. E quando eu falo isso, veja bem, eu não tenho nenhum problema com a questão do sujeito ser conservador, do sujeito ser de direita, em termos de compreensão de mundo, etc. e tal, porque um conservador pode ser um arraigado defensor da dignidade humana e dos direitos humanos e da solidariedade, né?
Só que o aparelhamento ideológico disso leva a distorções. Então, são patologias que vão aparecendo no meio do caminho. É importante que se diga isso, né? Porque senão fica mal entendido a coisa. Mas o problema do mal, ele se exacerbou no nazismo. E eu costumo falar para os meus alunos, olha, foram cerca de 5, 7 milhões de judeus mortos. E na Revolução Russa, 20 milhões de pessoas. Então, as posições extremadas são... Claro que a morte em campo é diferente da morte sistematizada e industrializada que aconteceu no Holocausto. Mas a crueldade humana, ela pode aflorar de forma gigantesca, né? Mas mesmo passando por essas situações, o ser humano foi capaz de se recolocar. Então, acho que isso é um dado bastante importante. Bom, professor Miné, obrigado. Agradeço também ao Ed Clayton, né, pelo comentário e as perguntas aqui apresentadas. Bom, professor Miné, e aí os nossos participantes, nós já estamos no avanço do horário. Eu sei que o tema extremamente relevante, principalmente nos dias atuais, falar de direito e dignidade. Viu, professor Miné, aqui, à medida que você foi falando, pensando em Habermas, me veio de imediato aqui a doutrina social da igreja, principalmente o capítulo 3º, né, que vai fazer essa ponte de maneira extraordinária, quer dizer, com base, né, o magistério da igreja, ao falar que os direitos inalienáveis, eles estão fundados na própria dignidade do humano. E aí eu só faço uma ponte porque também, né, para os padres da igreja, na patrística, propriamente a dignidade ela está fundada na imago Dei, quer dizer, na imagem de Deus, imagem e semelhança. Você falou de Irineu, por exemplo, que eu acho extraordinário, porque ali é um dos primeiros pensadores que, ao falar dessa imago Dei, aquilo que confere a dignidade ao ser humano, à pessoa, ao homem, como a categoria utilizada, vai falar de uma imagem que está referida tanto à alma quanto ao corpo, ou seja, a integralidade, porque em grande parte dos pensadores daquela época, né, de uma matriz platônica, como, por exemplo, Agostinho, né, esta caracterização da imagem está muito mais referida à alma, porque é aquela capaz de contemplar o próprio Deus, etc. E me chama a atenção também Tomás de Aquino, justamente como uma tentativa, né, de superar esse dualismo que se passou. Também me lembrei de um texto que é extraordinário nessa concepção da relação entre a natureza humana, a dignidade do humano e os direitos humanos, que é propriamente um texto do Concílio Vaticano II, que traz isso com total ali propriedade. Agora eu estou tentando me lembrar o texto, né, do qual trata com muita propriedade essa questão. Quer dizer, o magistério, né, tenta trabalhar isso com muita... A Gaudia et Spes, me lembrei. A Gaudia et Spes, quer dizer, de maneira geral, embora não seja um tratado sobre o humano, mas que traz a concepção do humano, né, dentro, inclusive em diálogo com a perspectiva antropológica, filosófica, inclusive personalista, de maneira extraordinária, né, de recuperar ao mesmo tempo essa imago Dei, de onde se dá todo o fundamento dessa dignidade do humano, da sua natureza, e que isso tem abertura, inclusive no campo do diálogo, que o documento nos coloca isso, como uma possibilidade de, inclusive, de positivar, isso, claro, uma interpretação, uma leitura do documento, de positivar aquilo que é propriamente o direito do homem. Né? Os direitos, eles são tão, no mundo como nós estamos vivendo, né, eles estão arraigados de certas dificuldades que é necessário até positivar aquilo que é próprio do humano, porque está fundado na própria dignidade. E de fato, professor, me chamou muita atenção essa concepção de Habermas, né, de fazer esse resgate. É claro que isso tem um viés ali cristão enorme, a partir do próprio magistério, ou da discussão dos filósofos cristãos, né, filósofos, teólogos
me chamou muita atenção. Eu diria assim, como um apeliano, o Apel não discute isso. O que ele discute é como chegar a esses direitos humanos, né? Dentro da perspectiva propriamente do diálogo, isso tá no campo valorativo, procedural, etc. Tem um discurso dele muito interessante numa obra que ele organizou, inclusive, com o nosso querido Manfredo de Oliveira. E a última parte do texto, o Apel ele está preocupado com os direitos humanos. Então, a questão não é o que consiste os direitos, mas como alcançar e positivar os direitos no campo. A Apel está refletido ali no campo da moral e do direito propriamente dito. Muito interessante. Quer dizer, é uma reflexão que vai longe, muito atual e, sem dúvida, será muito, sempre atual, né? Bom, professor, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu acho que, quando possível, gostaríamos, né, de ter sua presença no próprio campus, né? Vou dizer, mas que tipo de presença? Com pós-pandemia, a gente discute o que é agora a presença física, uma presença virtual, etc. Mas será uma presença muito bem-vinda, viu, professor Miné, por toda a trajetória, por esse diálogo entre filosofia e teologia, algo extraordinário para todos nós. Tá bom? Agradeço aos nossos estudantes, mais uma vez, de filosofia, de teologia, ao nosso estudante aqui de ciências contábeis e outros que provavelmente apareceram, também ex-alunos do Unisal, sejam sempre bem-vindos. Esse colóquio acontece quase que, eu digo quase que mensalmente, porque, em geral, o último mês do semestre letivo, a gente não traz o colóquio em razão das inúmeras atividades que os alunos já têm, né? Bom, começamos bem o nosso colóquio, primeiro colóquio do semestre letivo com o professor Miné, né? E esperamos encontrá-los nos próximos eventos. Professor Miné, também aqui agradecer a Karen por todo o suporte, né, que é responsável da extensão da nossa unidade de São Paulo, que com muito carinho aqui nos acompanha. Professor Miné, só uma fala última, uma saudação, e com a sua fala nós encerramos o nosso primeiro colóquio do semestre. Então, por favor. Eu agradeço o Adson pelo convite. Espero ter atendido, né, as expectativas aí dos colegas, ex-alunos também. Realmente foi um grande prazer, né, estar aí visualizando Amós, Leandro e companhia, além do Bonifácio, que continua sendo aluno. A presença de vocês aí me honra muito, né? Também agradeço as questões que foram feitas. Eu acho que foram questões importantes e essa temática ela tem vários desdobramentos e que são obviamente cruciais para a vida que nós levamos, né? Para os nossos valores e a vida que nós escolhemos viver. Então, é óbvio que, como dizia Bento XVI, alguns têm o apoio da fé que lhes dá esperança, outros não, né? É interessante a presença do Bonifácio aqui, nosso ateu de plantão lá em Lorena, mas às vezes os ateus são mais cristãos do que os cristãos, do que alguns cristãos. No fundo, nós fazemos parte de uma mesma humanidade, e Deus nos deu a razão natural também e os meios para chegarmos a nos aprimorar, né? Então, um grande abraço a todos e que todos se sintam acolhidos. E muito obrigado por tudo. Obrigado, professor Miné, e dessa forma, então, nós encerramos o nosso colóquio de teologia. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, boa noite. Um abraço a todos, uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, Karen. Então você pode encerrar a gravação. Pode deixar. Beleza, Karen. Valeu. Obrigado, viu, querida? Valeu, querido. Foi muito bom. Miné sempre muito brilhante. Sempre brilhante.